Tá começando mais um Café com o Doutor da Saúde e aos Negócios. Eu sou Caio Pardo, seu host. Estou aqui com convidados que vocês já vão conhecer. Hoje nós vamos falar sobre marketing na área da saúde, né? Como se posicionar nas redes sociais, uso de inteligência artificial, turbinar post, tudo que funciona, não funciona, mudança de algoritmo, é muita coisa para falar hoje. E eu trouxe duas pessoas muito experientes. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever aí no canal, deixar seu like, é muito importante. Lembre-se, o Café com o Doutor está em todas as plataformas de streaming. YouTube, Deezer, Spotify, Applecast, em todos que existem, aí você me encontra. E no Instagram também, cafécomdoutor.podcast ou então dr.caiopado. Bem, hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu colega Fabiano San Román aqui. Obrigado pela presença. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. E o Daniel Chacal, também da ThinkOn. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Bem, pessoal, para vocês saberem um pouquinho, o Fabiano, ele é o CEO da ThinkOn, né? A ThinkOn é uma empresa de consultoria digital, consultoria em marketing, né? Consultoria digital, com mais de 7 anos de atuação no mercado e com vários cases já na área da saúde. Inclusive, atende uma das minhas clínicas, né? Exatamente. Então, tem propriedade para falar. Já o Daniel, ele é o COO da ThinkOn também, e ele já tem mais de 30 anos de experiência em comunicação e marketing digital. Então, é isso, obrigado. Hoje nós vamos falar sobre isso e que vocês sentirem a vontade em contribuir para a galera aí. O nosso público você já conhece, são médicos e pessoal que empreende na área da saúde, né? Bacana. Bem, primeira pergunta que eu tenho, né, até porque já fui chamado a atenção aí da minha social media, como que mudou agora, na verdade, como que ficou o algoritmo do Instagram e do Google recentemente? Houve mudanças? Houve, o Instagram o tempo todo está tendo mudança, isso é algo que eu estou falando agora com você, daqui até sair o episódio, de repente já mudou outra vez, toda hora eles estão fazendo mudança, é normal, faz parte, mas basicamente não é nada que interfira muito dentro do fluxo que você já tem de criação ali de conteúdo que você deve sempre fazer, né? O que ele fica ali normalmente é tentando equalizar para priorizar novos entrantes da plataforma. Senão aí ele fica só mostrando os grandes e aí os pequenos eles não são priorizados. Então, por diversas vezes eles acabam priorizando um pouquinho mais os pequenos, aí depois prioriza os grandes, porque senão os grandes fogem eles para uma plataforma vizinha, né? Senão o pessoal isso é uma coisa, inclusive, se você ficar no Instagram criando conteúdo falando do TikTok, ele vai baixar a sua audiência. Então, é algo que a gente tem que estar sempre atento mesmo. Minha dica para quem está produzindo conteúdo, principalmente médico, que a gente sabe que é muito self-made, tem que sempre buscar, seja agências ou seja, inclusive, outros criadores de conteúdo que falam de marketing. Porque eles estão sempre atentos ao que o CEO do Instagram fala e aí você vai saber, vai sempre se atualizando do que está acontecendo no momento. Mas no momento, o vídeo ainda continua sendo um grande chamariz para novos seguidores, de visibilidade, para você aparecer no Instagram. Mas o carrossel também tem tido seu lugar ao sol, assim. E isso já é um pouquinho mais trabalhoso, a gente sabe, principalmente para médico, porque aí às vezes você precisa de uma agência para criar conteúdo, tudo mais. Mas da nossa experiência, Caio, o que eu posso te falar o conteúdo proprietário sempre é melhor. Sempre é melhor. Então, aquela coisa que às vezes você está no início e fala, pô, eu vou ter que contratar uma agência, pagar milhões, olha que eu estou depondo contra até a minha. Mas assim, principalmente o médico que está no início, que não tem uma grande clínica e que ele tem que ser um pouquinho cada coisa, a gente sabe que é assim, ele tem que ficar trocando chapéu, cara, produz o máximo possível de conteúdo relevante. Falar o que você já encontra o seu concorrente falando é besteira, mas conteúdo relevante e grave o máximo de conteúdo possível. Pode ser até com o celular na mão, né? Uma das coisas que o Instagram tem priorizado é exatamente o conteúdo mais original. Quando você faz muita edição, ele entende, a inteligência entende isso e aí ele joga a performance um pouco mais para baixo. Por exemplo, inteligência artificial, que hoje tem um monte de gente usando inteligência artificial para fazer post, arte, foto, tudo mais. E se ele identificar que aquela imagem foi criada em inteligência artificial, ele derruba também a entrega disso, entendeu? Então, assim, ele quer priorizar, quase que voltar um pouco à essência do Instagram. Lá atrás, quem não lembra, o Instagram, ele no início era quase uma rede de fotógrafo. Era para você botar fotos bonitas e tudo mais. Hoje virou uma rede de lifestyle, né? Então você mostra seu dia a dia, sua vida.
Mas seu dia a dia, sua vida não é venda, 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 venda. E isso é o papel do tráfego pago. O papel do orgânico é realmente tirar a curiosidade de alguma pessoa, mostrar o dia a dia, explicar. Então, assim, você faz muito bem isso na sua rede, né? Nas suas redes, tem um monte de rede. Então, nas suas redes você faz isso muito bem, você mostra o dia a dia do médico. Ele indo até o local, falando de algum caso que teve com algum paciente. É isso que a galera quer ver. E o quanto mais original, melhor. Eu vou te dar um exemplo, desculpa até se estiver estendendo aí, Chacal, você me corta. Mas um dos nossos clientes é a TV Globo. Eu sei que é muito grande, pô, nada a ver com um médico. Mas tem a ver também. Por quê? TV Globo tem produções maravilhosas, né? Tudo em 4K, lindo, maravilhoso. A gente ganhou a conta da Globo foi no final do ano passado. E quando a gente foi dar uma análise nos dados, e isso é muito importante também, você está sempre vendo, analisando os seus seguidores, vendo qual é o seu público, entendendo exatamente, a gente foi ver que o plano piloto era o maior público, mas com 1% abaixo estava Taguatinga, e mais 2% abaixo Ceilândia, e depois Gama. Se eu somasse todo o entorno, ele era o dobro do que o plano piloto. E o conteúdo da Globo era totalmente plano piloto. Era altamente elitista, falava só com o público do plano, não estava falando com o povão. A linguagem dos programas não era a linguagem do povo. Exato. Então aí a gente falou, cara, eu não posso trabalhar como SBT e Record, que eram maiores do que a Globo no número de seguidores. Eu não posso trabalhar ali o conteúdo jornalístico ou polêmico, assalto não sei o quê, morte em tal lugar, que a gente sabe que infelizmente isso chama atenção e engaja. Dá até para você usar algum gatilho de urgência no início do vídeo chamando atenção para isso, mas, enfim, a gente não poderia usar isso. Então a gente falou, cara, então vamos para um outro perfil que encaixa com o Instagram, que tem a ver com lifestyle, que é o quê? Comédia. Né? Você tem um case seu, né, do outro perfil seu, que tem comédia ali envolvida e deu super certo, né? Então a gente falou, cara, vamos para esse lado meme e tudo mais, vamos pegar todo o conteúdo que eles têm de TV e transformar em pequenos dropzinhos de coisas divertidas. O primeiro post que a gente fez disso foi o post de um programa da Regina Casé, que não estava dando um tanto ibope, mas foi o primeiro post que deu uma bombada. A média de visualização da Globo era mais ou menos 2.000 visualizações por Reels. E quando a gente soltou esse da Regina Casé, ele chegou a 40 e poucos mil views. A gente, opa, deu certo, bateu com aquilo. É o povão que quer ver isso daqui. Comecei a comunicar. Em um determinado momento, e aí também tem aquela coisa de você fazer do limão a limonada, a gente viu, cara, tava cheio de job a agência, muitas demandas inclusive de Globo, e tinha um desses memes que o nosso social tinha sugerido, era pegar um trecho da novela, era uma novela antiga, que aí ele fala um xingamento lá que hoje pra gente não é xingamento, entendeu? E aí ele falou, ia ser um post que ia falar, tal coisa era xingamento nessa época. Era isso. Só que aí a gente não ia conseguir executar, eu falei, Ed, que é o nosso coordenador lá de social, ele faz o seguinte, cara, testa fazer simples mesmo, como se fosse meio Twitter, joga o trecho do vídeo, brancão, texto preto escrito em cima com a login da Globo, como se fosse um post Twitter, assim. Beleza, botou. Aí ele deu mais certo ainda, ele chegou a 63 mil visualizações. Eu falei, opa. Compartilhamento, né? Exato. Aí eu falei, opa, legal, bacana. Aí a gente teve no final do ano um desafio que ia chegar o BBB, a gente sabe que BBB engaja bem, e a gente falou, pô, a gente pode fazer uma contagem regressiva, o Ed até que deu essa ideia, vamos fazer uma contagem regressiva 25 dias antes e cada dia a gente bota um trechinho do que teve polêmico das edições passadas. Beleza, pô, mas a gente ainda não tem identidade visual do BBB e tudo mais. Eu falei, opa, ótima oportunidade, vamos testar. Eu chamei de post feio. Vamos testar o post feio? Vamos ver como é que funciona? Porque tem algumas teorias que dizem, além da questão do Instagram que eu falei, mas que o post feio ele acaba performando às vezes melhor pelo seguinte motivo. Quebra de padrão. Quebra de padrão e ele parece mais proprietário, menos uma grande corporação fazendo o post. Então ele fica mais... você faria. Isso. Seria recortar de algum lugar, colar no outro. É um post que você faria. Ele é orgânico, ele não é uma coisa feita por uma grande empresa, né? Então isso fez com que a gente fizesse essa série.
Beleza, determinado momento lá pelo terceiro, quarto post, ele estava indo bem. Foi um da edição da Sabrina Sato. Eu cheguei em casa, aí eu falei para minha esposa, falei, olha só, tá dando certo, ó. A gente foi analisando, fez a estratégia, tá dando super certo isso daqui da Sabrina Sato. Aí ela, legal, ué, o post é de vocês? Falei, por quê? Eu curti, eu achei que era na Gina Indelicado. Falei, pô, obrigado, amor, você me deu o case, era isso que eu queria. Então, assim, era isso. A gente estava se maquiando de um conteúdo orgânico que qualquer pessoa poderia ter feito. Ninguém quer curtir propaganda, gente. Deixa eu falar. Todo mundo quer vender esse negócio, eu sei disso. Mas ninguém quer curtir propaganda. Essa é a verdade. Você vê que assim, o Fabiano viajou, assim, foi longe. Mas para quem conseguiu pegar tudo que ele falou, ele trouxe já a dica. Você não falar de rede vizinha, então TikTok dentro do Instagram não dá. YouTube, você nunca ficar usando os termos do outro ali falando, né? Eles bloqueiam. Eles bloqueiam e vão derrubar. Você trouxe aí sobre o uso, né, de diversos tipos, né? O carrossel, o Reels, o post fixo, enfim. Até porque os stories, cada um atinge um público, né? Isso. Então, você vê que assim, de tudo que você falou, por mais que às vezes a pessoa fala, pô, o que isso tem a ver com saúde? Para quem prestar bem atenção, vai ver que dentro disso traz vários insights, né? Hoje existe, você vai numa agência de marketing, não existe uma concordância entre o que é melhor, um Instagram bonitinho, feed organizado ou um Instagram que viraliza. Sim. Dentro da mentoria que eu estou lá do Influencer Business mesmo, o que se preconiza é assim, cara, você tem que produzir conteúdo, não existe isso de ficar Instagram feed bonitinho, isso não vende, isso não traz engajamento, isso não traz crescimento para a rede social. É bonito? Mas é o que você falou. Você já trouxe outra dica. Quem está usando imagem de inteligência artificial, e tem muito médico usando esse atalho, né? Não só de empresas geradoras, mas pegando lá a imagem no Dall-E, no Leonardo, e jogando lá, achando que está abalando, já vê que isso cai. Exato. A outra coisa que você trouxe interessante, cada vez mais o Instagram está assim, patrocinado. O meu Instagram, eu não vejo a vida de mais ninguém. Eu não consumo mais rede social, eu só produzo conteúdo. Né? Às vezes as pessoas ficam assim, ele não curte meu post, mas é porque eu nem consumo mais. Eu só produzo. Porque aquilo, ou você produz ou você consome. É difícil você fazer os dois. Por isso tem que ter talvez o pessoal da agência para consumir e saber te dizer o que você deve fazer. Cara, isso ficou tão sério que o Instagram inventou um reset de timeline. As pessoas estão tão saturadas que eles criaram um meio de você resetar sua timeline Dessa e você limpa. Porque assim, hoje basicamente você entra na tua rede e é propaganda, curso, serviço. Então as pessoas estão cansadas disso. Perdeu-se a essência da conexão, né? Que como o Fabiano falou, o Instagram surge como uma rede de fotógrafos que trocam imagens e trocam impressões, elogios e tudo mais. Foi assim o princípio. Eu comecei no Instagram como Instagrammer, que era fotógrafo de Instagram, né? E isso foi evoluindo para uma rede mais parecida com o que era o antigo Facebook e tudo mais. Só que hoje é praticamente uma televisão que passa comercial. Aquela rádio que toca duas músicas e metade da programação mais da metade da programação é comercial, basicamente isso que virou. Então isso ficou tão sério que as pessoas agora tem um reset. Então não adianta todas as suas estratégias se o cara encher o saco, apertar o botão e zerar e começar de novo. E como é que a pessoa aperta esse botão? Cara, é meio que uma mandiga que tem que fazer lá. Eu preciso fazer, mas ainda não fiz. Mas pôr no Google acha, né? O próprio, acho que através dos próprios influenciadores do Instagram você descobre isso. Né? Mas é uma forma assim, as pessoas ficaram saturadas. Né? Tem comunicação demais, propaganda demais, parece aquela rua cheia de letreiro, que é uma poluição visual, né? Times Square. E você trouxe um ponto importante, que assim, diante dessa confusão que virou, né, de referências e mensagens o tempo todo, a grande briga é pela audiência, sim, mas ela é principalmente pela retenção, tá? A principal métrica hoje das plataformas é o tempo de retenção. Então, assim, quem é que está ganhando o jogo da produção de conteúdo? Quem consegue reter a audiência. Eu estou fazendo vídeos de 1 minuto e meio. Cara, se você for olhar, a maioria das pessoas estão saindo em 30 segundos, em 15 segundos. O vídeo view, a métrica de visualização é de 3 segundos. Sim. O que significa? Por que 3 segundos? Se você não é capaz de segurar a pessoa por 3 segundos, o seu conteúdo não é bom. Então, quando você vê um vídeo que tem uma métrica de 75%, 95%, você chega a 95%, seu trabalho foi incrível. Você segurou a audiência até o final do teu vídeo, né? Então, é muito importante saber que a métrica principal das plataformas é retenção de audiência. Então, se você quer se destacar, produza bons conteúdos relevantes, conteúdos interessantes,
provocativos, tá? Os vídeos de hoje estão sendo com muita cambalhota no início, muita suspense no início. Por quê? Porque é para fazer a retenção dos 3 primeiros segundos, conta como visualização, mas você precisa depois entregar uma coisa relevante. Não adianta entregar uma piadinha no início e depois ficar falando besteira ou trivialidades. Tem que ser relevante até o final, né? Então, e isso contribui. Quanto mais tempo a audiência ficar no seu vídeo até o final, melhor posicionado você vai estar pelo algoritmo. Isso é de qualquer rede. Tá? As redes estão brigando entre si por essa audiência. As mudanças do TikTok, do Instagram, uma atrás da outra, igual o Fabiano falou, né? Toda hora eles estão mudando o algoritmo, eles fizeram muitas mudanças de janeiro para cá, tem a ver com isso, porque eles estão brigando com muita disputa nas outras redes. Então eles precisam se inovar o tempo todo, tá? E a capacidade de inovação dessas empresas é muito grande. Tá? Assim, de uma ideia, da primeira ideia ao produto na rua, ou ao feature, né? Ou a novidade na rua, não leva 30 dias. Então eles são muito rápidos, então eles fazem isso em grande volume. Então as pessoas precisam estar se atualizando, as pessoas precisam estar pensando conteúdos legais, né? E que falem de si mesmo. Assim, acho que o maior problema hoje das redes é que todo mundo está se copiando. Virou pastel, sabe? Ou é pastel de queijo ou de carne, enfim. Porque todo mundo fica se copiando, sabe? Ninguém tá pensando em falar sobre quem realmente é, sobre aquilo que realmente faz, o seu diferencial, sabe? Ouvir as outras pessoas. Tá todo mundo falando, mas ninguém tá ouvindo. Se ninguém tá ouvindo, não é uma conversa. Vira televisão, que você só fica sentado absorvendo, né? Se não há troca, né? E tem uma coisa que o Chacal falou, e tem um pouco disso no case que eu contei, cara, testar. Não tem jeito, é testar. Então o Chacal tava falando, produz conteúdo. Cara, quando eu falei da questão do post feio, não quer dizer que você até falou, tem algumas agências que falam que tem que ter o feed bonitinho e tudo mais. A real é que não existe uma lei. Aliás, toda unanimidade é burra, né? Então, assim, essa coisa de não, o feed tem que ser lindo. Cara, quem tá falando isso para você? Feed, né? Sem assim, ter uma análise técnica ou ter feito um teste, o cara tá falando de achismo, entendeu? Ele não tem certeza disso. Então, na verdade, para cada cliente ou para cada público, muda. Depende da estratégia que você quer por trás. Então, testa tudo, cara. Faz o conteúdo bonito, faz o conteúdo feio, metrifica isso e vai vendo. Opa, aqui funcionou. Então vou por aqui. É isso. Tem que estar o tempo todo testando e acompanhando e vendo o que está funcionando. Essa coisa do bonito ou feio, eu vou dar um exemplo. A gente já atendeu construtora, por exemplo, que, cara, na verdade, ao invés dele ter um Instagram que fosse da construtora, ele tinha do empreendimento que ele está vendendo. E o Instagram do empreendimento que ele está vendendo era um grande portfólio, somente. Então ele precisava ser lindo. Tudo lindo que a pessoa está vendendo o imóvel. Ele vai ser lindo. Então o objetivo dele não é engajamento. O objetivo dele é no tráfego pago. E se a pessoa for no Instagram, ela vai ver lá. Então assim, tudo depende do seu objetivo. Ótimo. Nem todo mundo o objetivo é ganhar seguidor. Sim. Para você às vezes não é ganhar seguidor. Até porque o ganho de seguidor muito grande pode às vezes até te atrapalhar. Então vou dar um exemplo aí indo para o tráfego pago. Uma das estratégias boas de tráfego pago que a gente tem é o que a gente chama de lookalike. São perfis que compram consomem o mesmo tipo de conteúdo que a pessoa que te seguiu ou comprou alguma coisa de você, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu fui lá e fiz uma consulta na sua clínica médica. Beleza, eu consumo conteúdo nerd, eu consumo conteúdo de venda de coisa de promoção de Shopee, parará, e também conteúdo médico, tá? Esse é o meu perfil de público. Vão ter o Instagram, o Meta, ele vai buscar pessoas que têm o mesmo perfil de consumir o conteúdo igual ao meu e mostrar a minha campanha para eles. Se eu ganhei um monte de seguidor e nesse monte de seguidor tem um monte de gente nada a ver com o meu público, quando eu fizer um lookalike, ele vai fazer um lookalike burro. Fabiano, mas até aproveitando, que aí, nossa, tem vários ganhos aqui para entrar, mas eu vou cortando esse seu último. O público lookalike, o público semelhante, para quem está ouvindo, um médico aí que tem a clínica com um consultório, o que ele precisa? Telefone ou e-mail, né? Para criar. Sim. Mas qual que é o mínimo de contatos que ele tem que ter para conseguir fazer uma campanha público lookalike? E aí, mais de 1.000. Ótimo. E pode ser telefone ou e-mail, certo? Aí isso já traz a importância, então, do porquê que a gente tem que ter um prontuário digital e ter dados dos pacientes
para fazer essas campanhas. Sim. Mas aí uma outra dúvida. Quando eu vou fazer essas campanhas público lookalike, isso pode aumentar o custo também, né? Porque eu estou falando de um público específico. Então é esperado que o custo da campanha fique maior. Mas não tem problema nenhum isso. Na verdade, para a gente é engraçado isso. Quem fala de, não, o custo do lead tem que ser baratinho. Cara, provavelmente essa pessoa está jogando muito dinheiro fora. Se o custo do lead está barato, é porque é um público não qualificado. Uhum. Então, assim, do produto, um indicador... Né? Um indicador nosso cara, se eu tenho um produto que é uma cirurgia que custa 3 mil reais, 5 mil reais, e aí o meu lead está custando R$1, cara, tá errado. Então, a partir de uma pessoa que tem mais de 1.000 contatos, entre escolher uma campanha público lookalike e uma campanha sem ser público lookalike, a lookalike é bem melhor, mesmo que aumente o custo. Depende do objetivo. Isso. Se for trazer leads para venda. O lookalike é o mais próximo possível do seu cliente. Isso. É o mais próximo possível do seu cliente. Agora, eu quero aumentar reconhecimento, eu preciso ampliar o meu funil. Mas tem uma coisa só para não confundir, porque tem o lookalike, ele é um formato, mas ele não quer dizer que é o fim. Então vamos lá, eu posso fazer um lookalike para conversão e eu posso fazer um lookalike para engajamento, um lookalike para aumento de seguidor. Entendeu? Ótimo. Então, por exemplo, uma coisa é eu fazer um lookalike para conversão. Aí eu estou atingindo o público que converteu, quem foi lá fazer consulta, tudo mais. Se eu fizer um lookalike para seguidor, eu só estou mostrando para outras pessoas o conteúdo que alguém curtiu ou que alguém passou a seguir. Eu posso fazer um lookalike, por exemplo, das pessoas que se engajaram com o meu perfil nos últimos 90 dias. Exato. Então, ou seja, eu quero pessoas frescas, novinhas, entendeu? Que estão interessadas nos assuntos que eu estou tratando agora, porque os interesses e até a forma que a gente vai tratar os assuntos vão mudando ao longo do tempo, né? O perfil vai evoluindo, os temas vão amadurecendo. Então, se eu estou buscando um aumento da minha audiência e da minha relevância, está muito mais ligado ao que eu tenho feito recentemente. Eu já fiz, por exemplo, estratégia de troca de base, assim, brutal. Eu tinha na época, eu trabalhava com uma indústria, né? E aí a gente tinha um churn de 80%, ou seja, eu perdi 80% do número que entrava. Entrava 100, 80 saíam na outra ponta. O crescimento é um trabalho hercúleo, inglório, não vai chegar nunca em qualquer lugar. E aí para completar ainda, eu descobri que a gente estava em Shadowban. Então, em Shadowban, ou seja, você pode fazer o que for, botar o dinheiro que for, não vai aparecer. A plataforma não vai entregar. Por quê? Porque a gente era conteúdo bloqueado, enfim, tinha uma série de... E o tipo de conteúdo que a gente postava piorava a situação, né? Então, aí a gente fez algumas análises e estratégias e a gente decidiu que a gente não ia reiniciar, mas a gente ia soterrar todo o conteúdo que a gente tinha feito. Então, eu comecei a tratar de outras editorias. E no início tudo flopava. Eu botava, dava, sei lá, 200 visualizações, 200 não. Só que assim, a gente foi consistente. A gente continuou persistindo. Uma hora, um cara apareceu e falou assim, pô, o que essa galera tá falando é relevante. É muito melhor comprar dessa galera que fala isso do que eu que falo outra coisa. Aí, opa, o cara fez isso sozinho. Então não somos malucos. E continuamos a persistir, tá? O resultado disso mais pessoas começaram a entrar, mais pessoas começaram a ficar, porque o meu churn diminuiu para 23%, de 80% para 23%. Por quê? Porque eu comecei a falar com uma audiência que estava interessada no que eu falava. E eu ignorei o resto. Soterrei mesmo, entendeu? Isso faz muita diferença. Eu só ia pontuar uma coisa disso que o Chacó falou, de Shadowban, e isso é muito importante principalmente para a área médica. É muito fácil você conseguir Shadowban quando você está falando. O que é Shadowban? Explica pra galera. É quando você começa a produzir algum tipo de conteúdo que não é aprovado pelas redes, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente começa a mostrar muito cirurgia, corte, algo que, por exemplo, para o público infantil, sensível, conteúdo dentista, entendeu? Então aí ele começa, ele primeiro vai dando indícios, tá, gente? Vocês vão recebendo notificação. Aí ele bota de interações. Ele começa a diminuir, aí depois ele dá o tal do Shadowban. Para tirar disso é um trabalho. Por isso que tem que ter muito cuidado com o que se publica, tá? Assim, não é. Parece que é simples. O pessoal que fica colocando pré e pós-operatório, talvez tomar cuidado. Comparativos, promessas milagrosas. Os profetas tá cheio. E tem outras coisas, por exemplo, você tem áreas assim, medicamentos, fumígenos. Automaticamente você já vai entrar na categoria que tem bloqueios.
Tá? E a depender de como você tratar disso, piora isso. Você pode não ser. Quando a gente fala de shadow ban, é que assim, você não é bloqueado da rede, mas você ocultamente para de ser exibido. Sua né? entrega vai lá para baixo. Vai lá para baixo. E é muito trampo para tirar disso. E o que muda isso? Bom conteúdo, conteúdo relevante, conteúdo de retenção. Tá? Que ajuda as pessoas a ficarem na rede, a permanecerem no seu conteúdo. Né? É isso que vai virar o jogo. Bem, vários tópicos aí, vou puxar aqui algumas perguntas então. Vamos lá. Pra quem está começando aí, muita gente acha que o médico é o que você falou, self-made na cabeça dele. Todo médico acha que sabe vender, que sabe fazer tudo. O mal do médico é esse, que ele, de fato ele acha que é Deus, né? Que ele fala assim, cara, eu não preciso de agência, eu não preciso de secretário, eu consigo fazer. Eu não preciso pagar alguém, se esse é dinheiro que sai do meu bolso. Ele não entende que na verdade não é isso. É tempo que sai da vida dele nisso. Cara, turbinar post, como que isso atrapalha e como que isso ajuda no crescimento? Isso é importante. Cara, sem um trabalho bem feito de acompanhamento e tudo mais, ele pode atrapalhar, como eu disse. Você pode, às vezes, turbinar post, e o turbinar é o que a gente chama de impulsionamento, não é um tráfego pago direto. Então, provavelmente você vai ganhar muita curtida, muito seguidor. Muita curtida, muito seguidor de uma galera que, às vezes, não é seu público, você vai sujar o seu Instagram, e quanto mais gente você tiver de seguidor e menos engajamento, menos ele vai entregando. Então, o Instagram ele entende o seguinte, se você tem 10 mil seguidores, ele vai entregar para 1000 o seu conteúdo. Pô, a galera não está curtindo muito conteúdo, ele vai entregar para 500, ele vai entregar para 300, ele vai entregar para... Então não adianta nada, você está crescendo aqui e está diminuindo do outro lado. Principalmente se você estiver fazendo trabalho de impulsionamento de oferta, promoção. A promoção é o último reduto do medíocre. O cara não tem mais nenhuma ideia, ele faz uma promoção. Tá? Eu estou sendo bem contundente aqui, mas... então, Na área da saúde seria como isso? Vamos entender, promoção, existem promoções e promoções, tá? A promoção onde você oferece uma vantagem por agregar valor ao seu produto é legal. Ou seja, se você fizer tal coisa, você ganha um outro. Ou neste momento tem uma determinada vantagem. É diferente de assim, tudo com 70% de desconto. Você está queimando estoque. Isso é assim, na visão do mercado, beleza, fez uma, fez duas, fez três, está falindo. Ótimo. Entende? Então, ou seja, se você trabalha o tempo todo na promoção, né, no desconto, vamos trocar a palavra promoção por desconto, para facilitar. Então, se eu estou o tempo todo trabalhando no desconto, eu estou queimando minha margem, eu estou desvalorizando meu produto, é melhor você agregar algo, dar algo a mais, né? Ou sempre dar mais do que ficar dando do desconto. que ficar desconto. Desconto é desvalorizar o produto. Ou seja, mostra duas coisas. Ou você está super precificado, seu produto não vale o que você está cobrando, tá? Ou o seu produto não tem qualidade. E aí ele vale bem pouquinho mesmo. E aí tem um outro ponto que é mais relevante ainda. O cliente da promoção não é seu cliente. Ele é cliente da promoção. Tira a promoção e vê se ele volta. Ele vai para onde tem promoção. Ele vai para onde tem promoção. Tá? Eu já tive negócio na área de alimentação, fiz marketing na área de alimentação. Cara, isso é batata na área de alimentação. E na área médica é a mesma coisa. Vamos ver aqui. Quando entra no iFood, você vai pedir lá, você olha cupom, você olha entrega Todos grátis. os cupons são no cupom. O lugar que te vendia, se ele tirou o cupom, tirou a entrega grátis, você vai para onde? Você vai pro mesmo ou pro próximo? Depende. Se é algum produto que eu gosto, eu vou pedir independente. Eu vou Mas pedir você sempre testa um novo. Exato. Eu falo, pô, dessa vez eu não tô com tanta vontade de comer esse daqui, eu vou testar. Eu já tive restaurante também, entrega grátis é um inferno. E hoje no iFood, quem não entrega grátis, Nem vai, você tem que ser muito bom, senão não vende. Não vende. E dentro disso que você falou, é justamente isso. O médico tem que se preocupar, não é ficar dando desconto. A entrega em qualquer ramo de venda é isso. É surpreender, entregar a mais e trazer o a mais Qualidade. faz diferença para qualquer um, né? Você precisa agregar valor. E agrega valor na qualidade da sua entrega, na transformação que você consegue gerar a partir do seu trabalho e também na surpresa, naquilo que você surpreende, né? Então é muito, muito legal quando você não tem expectativas e é surpreendido com algo que te traz algum benefício, né? Então isso traz muito mais vantagem do que ficar trabalhando com desconto. Só que no caso da comunicação que a gente está falando, você ficar impulsionando desconto ou panfleto. A gente fala de panfleto, gente, é aquelas publicações que tem 465 informações nela. Tem o título, uma data, um telefone, uma condição, aí é um monte de coisa, parece um panfleto mesmo. Tá? Não postem panfletos na sua timeline.
Tá? Faz o panfleto nos stories, em 24 horas Ou sumiu, no tráfego. ou no tráfego, entendeu? Na timeline é tatuagem, cara, é pra sempre, entendeu? Quer dizer, não é pra sempre, mas assim, é marca, entende? Então não fica postando qualquer coisa. E principalmente não fica postando desconto o tempo todo. Eu posso até usar o case que aconteceu há pouco tempo com a clínica que a gente atende vocês, a respeito disso, de preço. Deixa eu só te puxar uma pergunta, que talvez você já use até isso para trazer. Me fala aí 3 estratégias. Como que eu consigo agregar valor numa rede social com 3 estratégias? Cara, a primeira, mais básica de todas é você ter depoimento de alguém que já passou por uma consulta. Isso assim, é super necessário. Né? Então você ter e isso mostra mais realidade da coisa. E uma coisa é você pegar um texto, que qualquer hoje um pode simular, inclusive texto de WhatsApp a gente consegue simular. Outra coisa é você conseguir gravar um conteúdo com essa pessoa. Isso é super necessário. Né? Bom, mostrar seu processo, mostrar, né, o seu domínio daquilo e às vezes o bastidor daquilo que as pessoas não conhecem. Acho que a melhor forma de você criar uma autoridade é você mostrar que domina aquele assunto. Né? A prova social ela é extremamente relevante, mas a prova social está cheia de gente aí com depoimento fake. Tá? Agora, você expressar e mostrar o seu conhecimento, mostrar a segurança, mostrar que entende a forma como aquele é feito, né? Ou principalmente se você entende como funciona o teu mercado, que você se relaciona, que participa, igual você falou, né? Que você participa de eventos, que você está se atualizando, né? Que você se relaciona com pares no seu mercado, isso constrói relevância, gera valor para as pessoas, tá? As pessoas, elas podem não estar fazendo uma leitura direta disso, mas isso na entrelinha está oferecendo segurança. E uma outra coisa, o terceiro cara, acha o seu diferencial. Todo mundo tem algum diferencial. Às vezes o seu diferencial pode ser o atendimento seu. Você tem um atendimento mais humano. Usa, o famoso fazer do limão a limonada. Pô, eu sou médico pequeno, eu não tenho muita gente. Cara, usa isso a seu favor. Fala que você atende menos pessoas porque você quer fazer um atendimento mais consultivo, onde você não tenha pressa e que a pessoa não seja só mais um número ali na fila. É isso. E dentro disso, como que talvez agregar o valor pode estar relacionado a eu utilizar uma conta de rede social, por exemplo, eu sou um médico, e utilizar a minha vida pessoal junto com a vida profissional. Não digo de uma conta de uma clínica, uma conta de médico. Sim. Como que isso pode agregar valor aos olhos do paciente, você acha? Cara, o exemplo que o Chacal acabou de falar é perfeito para isso. É mostrar o dia a dia, a vida do cara, mostrar que o cara tá ali se especializando às vezes em alguma coisa. Você mesmo vai para viagem, vai lá para fora, tá fazendo especialização numa determinada área para melhorar, levar para a clínica, tá mostrando que, cara, o cara tá indo atrás, ele é muito especializado mesmo, ele entende disso, ele tá sempre buscando novas informações, novos equipamentos. O médico lida muito com equipamento, né? Sim. Então, às vezes você recebe fornecedor dentro para poder falar de um novo equipamento e tudo mais, você não está usando esse conteúdo. Aí, já fica de dica. O representante vive batendo na porta do consultório. Grava, olha, hoje eu estou recebendo aqui para falar dos colírios, já aproveita, já é um conteúdo a mais. Exato. Colírio que eu digo novo e tal. Mas em relação ao uso de imagens de família, viagem, vida pessoal, assim, hobbies, isso, o que talvez o médico, como que o médico pode utilizar a vida pessoal dele para conectar com o paciente? O que ele deve usar de conteúdo ali para postar na rede social que não vai atrapalhar talvez a imagem dele perante aos olhos do paciente? A gente vive a era dos influencers, né? Então, ou seja, hoje, e quando a gente fala de influencers, você tem os influencers que são celebridades, são famosos, enfim, ou poderosos e tudo mais, mas você tem a micro-influência, né? E ela se tornou uma força dentro dos canais digitais, né? E teoricamente todo mundo pode ser. Você é uma influência dentro da sua casa, no seu ciclo de amigos, no seu trabalho, né? Então, a gente precisa pensar que a gente detém conhecimento, experiência e capacidade de expressar isso, né? E eu acho que a gente vive uma era onde as pessoas consomem não só, né, as referências, as autoridades, mas principalmente o lifestyle, né, o estilo de vida. E hoje a gente tem hoje como parte de estratégias de marketing
estratégias com o C-level, né? Ou os gestores, os donos de empresa, né? Os donos de empresa se tornaram efetivamente protagonistas. Antes você tinha que contratar um ator da Globo. Pessoal da CIMED, por exemplo. Exatamente. Exato, Você tinha que contratar um ator da Globo. Hoje não. Hoje o dono do negócio é a principal influência do negócio, né? Não significa que você não precise de outros influenciadores, né? Os próprios colaboradores. O Banco do Brasil tem estratégias incríveis com os colaboradores como influenciadores da marca, né? Então, você tem formas de atuar como um garoto propaganda da sua própria marca, né? O que é importante? Isso mostra a tendência também que eu falei de um conteúdo mais orgânico. Quando você vê um ator, e às vezes até um grande influenciador, às vezes isso parece fake. Você fala, cara, esse cara foi pago para falar isso, ele foi pago para fazer tal coisa. Então, quando é uma coisa mais orgânica, me parece mais verdadeiro. Cara, isso é tão surreal que assim, o João Branco, ele é um CMO, né? um gestor de marketing famoso, e ele se colocou tanto nessa posição que quando ele foi o CMO do McDonald's, o nome dele no LinkedIn era João Branco do Mac. Ele botou o sobrenome dele como nome da empresa e se tornou um dos principais influenciadores da marca, né? Então, por exemplo, eu não consumia McDonald's, consumia João Branco. Ótimo. Então, e várias marcas, como você falou, CIMED, né, e tal. Se a gente for olhar grupos como G4, enfim, outros grupos, os C-levels, né, os seus donos ou gestores, se tornaram tão relevantes que eles são os principais canais de aquisição da empresa. Sim. Isso é muito relevante, né? Então, a sua vida importa? Sim, importa. Desde que você não vai botar você de bêbado na praia, não é isso, tá, gente? Tem que tomar cuidado com a própria imagem. Bota isso no Close Friends, tá? Guarda isso lá no Close Friends, só para familiares e amigos e olhe lá, tá? Igual esconda na gaveta. A não ser que seu negócio seja um de balada. Um promotor, né, tal. Mas não sendo, é importante que as pessoas vejam a sua movimentação. Que você se o seu valor é família, que você tem família, que você é pai, mãe, que você tem amigos, que você pratica, sei lá, altruísmo, alpinismo, esporte, se tem uma crença, né? E também como que você atua nos negócios, sabe? As pessoas querem fazer negócios com pessoas que se identificam nos valores. Isso tem se tornado hoje muito forte. Tá? As pessoas buscam valores parecidos para fazer negócios, porque ninguém vai confiar em alguém que tem uma visão oposta de mundo, de vida. Né? Eu até posso comprar, mas assim, eu não estou comprando coisas que entram tão profundamente dentro da minha estratégia ou dentro da minha vida. Eu estou comprando coisas superficiais. Né? Quando a gente está falando do trabalho médico, que é serviço, é totalmente diferente de produto. Que toca em você. Às vezes assim, é um hambúrguer ou é algum, sei lá, uma xícara. Ainda tem isso que o Chacal falou, mas ainda é um pouquinho mais distante. Agora, quando fica olho no olho, o trabalho do médico, nosso trabalho é um trabalho muito consultivo também, é olho no olho. Isso se torna muito mais relevante. E do médico ele toca em você, ele vai te abrir, te operar, né? Ou seja, vai cuidar de você. Isso exige um nível de confiança absurdo. Como é que eu vou confiar em alguém que eu nunca vi? Que eu não sei... Imagina, é um cirurgião cerebral que está todo dia numa balada muito doido, assim, sabe? Ele até pode ser um bom cirurgião, mas eu vou ter medo. Isso traz uma coisa até bom da gente já conversar, que muitos colegas pensam que para começar na rede social ele tem que estar atuando, tem que ter consultório. Tem gente que está na faculdade de medicina e vive essa vida, postando essa algazarra. Mas eu queria saber, você acha, até para quem está ouvindo aqui, quando que é o momento ideal de começar a produzir conteúdo? Quanto antes. Porque é isso, você não vai ter paciente, cliente do dia para a noite. Sua rede social não vai gerar engajamento do dia para a noite. Você não mostrou a autoridade do dia para a noite. Então é isso, você tem que estar ali desde a época da faculdade, Instagram aberto, postando, ou ter uma rede social para isso se você não quer usar na faculdade, para farra. Mas utilizar isso para mostrar. Você está na residência, no fellow, ou ainda não atende, não importa, produza conteúdo, traga isso que você falou. Porque no momento que você tiver seu consultório, vão saber, já vão te conhecer, né? Porque o caminho é longo. Eu estou produzindo conteúdo há muito tempo. E assim, é aquilo, você fica produzindo muito, que uma hora o negócio vira. Eu tenho o meu perfil de paternidade, o PewDiePie, que a gente falou antes, né? Que virou case aí em grupo de marketing, o pessoal falando. Pô, a gente produzia vários conteúdos. Quem é a social media? Minha esposa, não tem social media por trás, que foi quem me sentou, estava na cara. Né? Adorou fazer esse conteúdo. Adorou fazer. E esse vídeo ele trouxe várias coisas em relação à produção do conteúdo natural, algo que quebra o padrão, porque é um pai falando sobre paternidade, maternidade, então foge, porque geralmente é só a mãe que fala. Sim. Né?
E é gostoso porque a gente posta ali essa parte de como que é ser pai, e é a melhor profissão da vida que tem, né? Todo mundo espera alguém na vida que mude sua vida. Sim. Claro que minha esposa mudou, mas os filhos, eles impactam de uma forma absurda. Total. E o meu foi isso. E aí esse vídeo, para quem ainda não viu, aquilo, ele teve uma retenção gigante porque é uma sequência de tapa na minha cara, de verdade, não são tapas fingidos, e gravou mais de uma vez, porque é pior. E teve uma retenção absurda. Então ele foi um vídeo que viralizou, que trouxe 35 mil seguidores e está trazendo seguidor mesmo depois de 3 meses. Verdades que são Verdades sobre paternidade, alguma coisa assim. E aí eu olho o Caio, eu tô olhando tudo, né? Tô olhando um monte de marcas, pessoas e tudo mais. Aí eu olho o Caio e eu vejo que ele é um médico, mas que ele não é aquele cara bitolado, ou o cara de cara amarrada. É um cara que tem uma vida normal, que tem filhos e que sente, pensa, acredita em coisas e tudo mais, e que eu posso me conectar muito mais com ele do que aquele cara absurdamente técnico, robozão, com conteúdo gravado, super produzido. Com transição, tudo bonito. Pessoas se conectam com pessoas, cara. E nós temos uma coisa muito interessante. Eu durante um tempo, eu fazia um workshop de storytelling, né? Nós somos contadores de história natos. Nós surgimos disso. As pessoas sentavam numa roda em volta do fogo, não tinha mais nada na vida, a gente vivia nas cavernas, e o conhecimento era passado nas histórias que eram contadas. Não tinha uma forma de passar conhecimento. Você contava histórias, e isso foi vindo, né? A sua avó contou história para você, sua mãe, seu pai foi contando histórias, e foi assim que você foi aprendendo. Isso é na vida real, é atual até hoje. As boas histórias, as histórias verdadeiras, elas ainda marcam, elas ainda impactam, elas ainda ensinam. O que a gente tem que fazer, essencialmente, é contar boas histórias. Mas entra um desafio também nisso, porque como é que você conta uma boa história em 30 segundos, 60 segundos, 1 minuto e 30? Porque Cara, você tem que prender a pessoa 3 segundos. A gente escreve comerciais em 15 segundos, cara. Isso é bizarro. Você consegue contar uma história em 15 Não é segundos. sozinho, né? Tem que ser com a agência, né? Não, a agência é só uma forma de você fazer isso Mas é tecnicamente. um profissional da área, Isso, né? mas nós somos contadores. Você conta história para os seus filhos, não Sim, conta? mas eu digo assim, o médico, ele tem na cabeça dele que ele consegue produzir um conteúdo, que é só ele falar sobre a doença, ele começa aquele vídeo. Conjuntivite é causada. Amigo, tchau, próximo. Isso eu acho no Google. A pior coisa que tem é quando alguém começa o vídeo. Meu nome é não sei o quê. Sabe uma coisa muito interessante? Já perdeu a pessoa. Eu acho que a melhor forma de você criar uma conexão é você contar uma história de terceiro. Então, assim, a história começa no terceiro, aí você se envolve na história e depois você envolve o interlocutor na história. Então, assim, olha, aconteceu uma coisa com o Fabiano, né? E que foi muito interessante, o Fabiano assim, assado. E aí quando ele falou comigo, eu isso. Cara, como é que você faria se fosse contigo? Olha aqui, eu coloquei uma conexão porque eu tô falando de pessoas. Eu não estou falando do fato, eu não estou falando da técnica, eu estou falando de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas, né? Então é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, assim, não fica produzindo conteúdo chato, conteúdo técnico. Igual eu falo assim, advogado fala advoguês, o publicitário fala publicitarês, e todo mundo fala a própria língua e fala para a própria audiência, todo mundo fala para a própria bolha. Só quem ouve o papo do médico, bicho, o papo técnico do médico é o estudante e o concorrente. Exato. Para de falar com o estudante, com o concorrente, fala para o seu cliente. Mas É uma coisa até, por exemplo, da até clínica de vocês, lá tem o piterismo. Cara, antes, e olha que a gente já fez trabalho médico, mas não tinha feito trabalho para oftalmologia. E aí, pterismo, eu falei, cara, o que é pterismo mesmo? Aí fez, é aquela carninha no olho. Carne crescida. Cara, as pessoas, povão principalmente, não vai saber o que é pterismo, a não ser quem já sofre com a doença. Aí já ouviu de algum médico e tudo mais. Então, tem que ter esse cuidado de tentar traduzir, tirar esse techniquez. Até porque os pacientes vivem confundindo catarata, glaucoma, pterismo, tudo que você fala do olho, você já fez exame? Já fiz. Ele não fez nada, na cabeça dele ele fez, porque é muito complexo. Sim. E isso que você falou, eu acho que é o grande problema do médico. Por que eles têm vergonha de fazer conteúdo? Porque ele pensa que o amigo dele da faculdade, os colegas vão olhar e vão achar ridículo. Só que ele nem imagina que a visualização dos stories nem aparece, os stories que ele posta nem aparecem para os conhecidos. Aparece para quem engajou recente, para os últimos seguidores, e olha lá, porque o Instagram muda o tempo todo. Exato. Tem isso. E aí ele produz um conteúdo sendo técnico porque ele quer falar bonito e certo, achando, meu chefe vai ver, o colega vai ver, e não pensa que ele tem que produzir para quem? Para o cliente, amigo. perfil, cara. Mas isso você faz em congresso. O médico na rede social não está para falar com o médico. A não ser que você queira vender alguma coisa para o produto médico. E aí a gente entra agora. Quando a gente vai definir persona,
Persona e nicho, qual que é a diferença? Como que eu diferencio persona e nicho? Para o médico saber. Persona é o que é como você vai se comportar, é suas crenças, é você ali, né? Então, por mais que não tenha você, tenha um conteúdo que seja falado por outra pessoa, a persona está ali por trás. É um carrossel, que é texto, é uma persona que está falando aquilo. Então, isso é a persona. Agora, o nicho é o mercado que você quer atingir. É como a gente acabou de falar. Não, eu quero falar para público médico, eu quero fazer curso para médicos. Beleza, então você está falando para médico. Não. Eu estou falando direto para o paciente. Então é o que a gente chama de B2B ou B2C, business to business ou business to customers, né? Então a grande maioria é para clientes, né? Pacientes, tudo mais. Então você não tem que ficar falando tecniquez, é o que você falou, a não ser que seu público seja público médico. Mas a persona também pode ser o paciente ideal, né? O meu cliente ideal. Posso identificar como isso. Se você estiver construindo uma comunicação que se posicione como um paciente. Na verdade, a sua persona, ela tem que, dentro da comunicação dela, comunicar com o público nicho que eu quero. Entendeu? Então, vou dar um exemplo. Pô, a minha clínica atende pessoal no entorno do Distrito Federal, que é uma das regiões mais pobres do país, Parará. Caramba, eu vou falar um conteúdo técnico, eu vou ter imagens lindas, uma clínica super cara, tudo mais. Cara, a pessoa vai falar, isso não é para mim isso aí. Certo. Não é para mim. Então eu tenho que ter uma persona que seja mais simples. Então, se uma vez você está super formal, você vai estar um pouquinho mais despojado. Sabe onde a gente enxerga bem isso? No mercado político. Então você vê que o político antigamente era todo mundo engravatadinho, né? Era tudo bonitinho, parará. Aí eles viram que para ser mais povão, era tipo tirar a gravata, ficar mais aberto. Camisa polo. Porque aí a pessoa fala, opa, ele é gente como a gente. Isso vale para o médico também. O médico ele já é encarado por muitos como um deus. Muitos são arrogantes e a população enxerga dessa forma. Você precisa descer do pedestal e falar, cara, eu sou igual a você, eu quero te ajudar. Show. Agora a gente partindo para uma parte prática. Deixa eu completar. Depende do seu posicionamento de marca. Sim, se você quer atuar no mercado de high ticket ou de público AAA, aí é outra coisa. Então, por exemplo, tem médicos que inclusive eu fazia parte de benchmark que eu fiz para a área clínica, né? Tem médicos que não publicam absolutamente nada sobre a atividade dele, é só lifestyle. Tem um perfil da clínica e o perfil dele viajando, curtindo hotéis, as comidas e tudo mais. Porque é isso, ó. Você quer se tratar comigo? Já sente logo, minha clínica é linda e eu sou lindo. Então, falar comigo você já sabe qual que é a regra. Exatamente. Então, por exemplo, se o cara é nutricionista, ele está numa viagem na praia, Parará, ele vai mostrar o que ele está comendo, como que ele faz a alimentação dele ali, porque tu chega no resort, tem comida de tudo quanto é jeito. Você pode comer bem gordesco ou pode comer uma alimentação saudável. Mostra isso, mostra que você está dando uma corridinha na praia, entendeu? Você vai mostrar esse lifestyle, mas que tem a ver com o lifestyle de quem é nutricionista, que tem um público. É aquela coisa de, pô, mas o cara tá me vendendo eu comer bem, mas ele é um médico que não come bem? É tipo um nutrólogo que é gordinho, gente. Exatamente. E tem muitos profissionais também que criam personagens, tá? Não é... Às vezes a gente fala assim, não, tem que ser você mesmo. Depende. Depende do que você está vendendo e qual é a sua estratégia. Se você quer mostrar realmente quem você é e tudo mais, tá tudo certo. Mas tem profissionais que criam personagens mesmo, entendeu? Ele interpreta um personagem. Às vezes o personagem é super cômico, às vezes o personagem é super arrogante. E aí, por exemplo, eu lembro de um cara que conseguiu juntar o cômico com o arrogante. Cuidado com o cancelamento mas tem o pessoal que trabalha no limite, mas se ele for falar, por exemplo, do Paulo, é a mesma coisa. Ele trabalha no limite, cara. E assim, toda vez que você bate nele, você gera engajamento para ele. E você traz milhares de pessoas para ver o vídeo dele e segui-lo. Então, mas é uma estratégia. Se você sentar com ele para ter uma conversa tete-a-tete, eu tenho certeza que a conversa dele é outra. Porque eu já vi, inclusive, outros influenciadores que faziam essa estratégia de criar personagens. Tinha um cara que juntou o arrogante com o cômico, assim. Então ele era um debochado. E aí, quando eu fui ver materiais de dentro do curso dele, ou enfim, da área profissional mesmo, ele era outra pessoa, cara. Sim. Um cara super sério, focado e tudo mais. Nada a ver com o personagem que ele criou para chamar atenção. Ali é uma estratégia. Mas depende do que você quer, do público que você quer atrair, entendeu? Então tem que ser tudo muito planejado. Não importa se você tem uma agência ou está fazendo sozinho. Para
Gasta um tempo no seu planejamento, pensa um pouco sobre isso e seja consistente. Tomou uma decisão, para de ficar mudando toda hora, muda cada dancinha que surge. O algoritmo mudou, muda tudo. Não, cara. Estuda as regras e segue o plano. O que ganha o jogo é o tempo, é a consistência no tempo. Faz todo dia, faz bem feito, seja interessante e o resto do tempo vai fazer. Tem uma coisa junto com consistência, que também tem a ver com crença, que foi o que o Chacal falou, é quando você faz um investimento nisso. Né? Então, você, por exemplo, aqui no podcast, já tem quanto tempo, Kaique, que tá aqui? 4 meses, meio ano, um ano? Tem o podcast? O podcast. Um ano. Vai fazer um ano daqui a pouco. Um ano. Você tem tido consistência e tem tido seus crescimentos. É isso, cara. Tem que apostar na coisa e ir fazendo. Então, isso vale também para o tráfego pago. Não acredite em alguém que pega e fala, não, em um mês eu vou trazer resultado para sua agência, vai virar o jogo. Tá mentindo. Você quer tentar? Tenta, depois me conta, manda lá um direct pra gente ver se foi. Sai caro, né? Entendeu? Então, assim, você tem que ter consistência, porque certas coisas você tem que ter tempo de aprendizado, cara. Não tem jeito. O lookalike que a gente falou um tempinho atrás, eu não consigo fazer um lookalike sem eu ter rodado uma campanha antes. Eu preciso ter uma campanha antes rodando para entender e poder falar, cara, eu quero, Meta, eu quero um lookalike dos últimos 90 pessoas que converteram na minha página dos últimos 90 dias. Como que eu vou fazer isso se eu não tive 90 dias rodando campanha? Então, não adianta você pegar, se você tem alguma reserva financeira para poder apostar nisso, não adianta você pegar, botar tudo, né, all in, bota tudo lá e achar que vai vir um resultado no primeiro mês. Não vai. Você pega esse dinheiro, dilui e fala, vou fazer esse trabalho aqui por pelo menos 6 meses. Vamos ver lá no final se está dando resultado, medindo, acompanhando, vendo o que funciona e o que não funciona. Então, até aproveitando do que você falou aí, porque o pessoal contrata muita agência ou faz por conta própria. Como analisar as métricas aí de campanhas para saber se está dando certo ou não? Cara, métrica de campanha aí realmente você fazer sozinho é bem complicado. Você vai ter que ter algum profissional que entenda da coisa e sabe analisar uma métrica. A gente estava falando aqui agora há pouco do lookalike de novo. Quem não entende do mercado de tráfego não sabe nem o que é lookalike ou não sabe nem fazer uma campanha de lookalike. Entendeu? Então não tem como. Você precisa ter um profissional atrás olhando isso e dando esses inputs. Vamos por aqui, vamos testar isso, testar aquilo. Mas eu acho importante, mesmo que você tenha os profissionais ou que decida fazer sozinho, é de que você saiba lidar com os números, tá? A pior coisa que você pode ter para o seu negócio é você terceirizar a sua responsabilidade. É porque eu digo isso, se o cara me entrega, eu contrato uma agência de marketing, ele me traz um relatório. Você não sabe se é bom ou se é exato. Isso que eu queria perguntar para vocês. Como que eu faço para analisar as métricas? Quais são os principais índices ali nas métricas que eu tenho que focar para saber se está bem encaminhado ou se o marketing não está sendo eficaz? Tudo depende dos objetivos, tá? Assim, quando a gente planeja uma estratégia, uma campanha, a primeira coisa é o objetivo. O que você quer? Eu quero aumentar a minha base. Eu quero ter mais market share. Eu quero aumentar meu ticket médio. Eu quero aumentar minha quantidade de leads, de clientes. Vai tudo. Eu quero lançar um produto, né? Enfim. Então tudo vai depender muito dos objetivos. Mas no geral, o que a gente olha, tá? Assim, minha campanha está gerando um bom alcance. Eu estou atingindo quantidade de pessoas suficiente, né? Uma vez que eu atinjo essa quantidade de pessoas, eu estou sendo relevante para elas. Eu gero clique. Eu gero visualização primeiro, ou seja, o tempo de visualização de uma campanha é importante, se for vídeo, né? No tempo de visualização ele é importante. Eu estou botando um vídeo de 1 minuto, todo mundo saindo em 30 segundos, ninguém está vendo nem a minha marca no final, entendeu? Dica, tá? Dica para quem está fazendo vídeo para redes sociais. O plot twist, a entrega é no início. Se você deixar para o final, você perdeu a audiência. Então, entrega no início, depois conta a história, como é que você faz isso. Como que você vai entregar. Mas então eu posso estar olhando, por exemplo, eu tenho que olhar para meu tempo de retenção para saber se meu conteúdo está interessante. Está tendo clique? Se não está tendo clique, eu estou errando a qualidade dos meus criativos, né? Das minhas peças. Legal. Estou levando para onde? Não, estou mandando direto no WhatsApp. Quantas conversas se iniciaram? Quantas continuaram, né? Porque assim, a chegada do lead no WhatsApp não significa nada. Né? O cara clicou no botão, entrou, clicou por acidente, clicou e não era bem o que ele queria fazer, sei lá, ou desistiu no meio do caminho. Então a entrada no WhatsApp não é um número relevante. O número relevante é quantas conversas eu consegui começar. Né? Quantas continuaram? Quantas visitas foram marcadas, ou reuniões foram agendadas, ou orçamentos, né? Qualquer coisa assim, né? E, claro, no final quantos foram efetivamente vendidos.
Tá? Na área médica, no-show é importante. Tá? Porque muitas visitas são marcadas, mas há uma quantidade de pessoas que não comparecem ao non-show, né? E se eu tô com um non-show muito alto, depende do negócio, mas acima de 20%, luz amarela. Então, ou seja, eu preciso melhorar minhas estratégias dentro do SDR, dentro do meu atendimento, né? Ou lembrar a pessoa de que tem num dia antes, lembrar no dia, fazer isso de um jeito legal, ó, já estamos preparados para te receber com carinho aqui, tem um café aqui para a gente tomar junto, sei lá. Enfim, achar a forma de fazer isso. Então, num show é uma métrica que é importante, né? Porque não adianta nada você estar com um monte de agendamentos, você travou a tua agenda para receber as pessoas e as pessoas não comparecem. É tempo jogado fora, dinheiro jogado fora e tal, né? Agora, se eu estou fazendo uma campanha, por exemplo, que eu estou jogando para minha landing page, o tempo de carregamento da minha página, quantas pessoas estão entrando na minha página, o tempo que leva para carregar minha página, ou seja, está demorando muito, está rápido, está travando, né? Deu pau no clique lá, o cara entrou, a página não aparece. Isso é importante levar em consideração. O tempo de leitura da página. Então, por exemplo, se a pessoa clicou, sei lá, 1000 pessoas entraram na sua página, só que elas estão saindo com o tempo de saída é de 3 segundos, 5 segundos, o cara leu o título e foi embora. Ou foi acidental ou ele não está interessado. Sim. Você não conseguiu convencer ele no título, né? Então, o tempo de leitura de página é importante, cliques são importantes, cliques nas páginas, né? Clique nas páginas. Então, assim, tem muita métrica para ser seguida. O que vai dizer o que é importante ou não é o objetivo, tá? Para além dessas de entrada, os custos são importantes também, né? Eu tenho custo dependendo da campanha, eu posso ter custo de visualização, se eu estou trabalhando com campanhas de conscientização, de awareness, né? Campanhas de conscientização, ou reconhecimento, né? Campanha de reconhecimento, custo do clique. O meu custo de aquisição de cliente é o CAC, né? Custo de aquisição de cliente. O CAC é basicamente a quantidade de clientes, né? O valor gerado, a quantidade de clientes pelo valor investido. Ah, eu investi R$1.000 e tive um cliente. Ele me custou R$1.000. E na verdade não é só a verba que você pôs, é o custo também de honorário da agência. É o custo total do investimento. Tá? Que leva a uma outra métrica que é o ROAS, ou ROI, né? O ROAS é o do marketing, né? Que é o retorno sobre o investimento. Ok, eu investi 1.000, voltou quanto? Voltou R$500, voltou 1.000, voltou 2.000, voltou 10.000, né? Então é preciso a gente olhar para essas métricas. Eu sei que parece um mundo de sopa de letrinhas. Uma sopa de letrinhas e coisas que eu preciso ver, mas é assim. No início é confuso mesmo, no início realmente pode ser que precise de um profissional ou de um curso, né, de algum suporte, mas assim, vale a pena entender, porque mesmo que seja um terceiro fazendo esse trabalho, você precisa saber o que você está olhando. Você pode não descer lá na linha por linha da planilha para saber o que está acontecendo em cada anúnciozinho. Seria bom, mas não necessariamente. Mas você precisa olhar para os macronúmeros e entender, cara, isso está fazendo sentido? Meu investimento está voltando? Sim. Quanto tempo eu vou levar nisso aqui? Eu tenho fôlego? Isso é um ponto importante. As pessoas começam a fazer estratégias e fazer investimentos, mas não sabem se tem fôlego. Eu prefiro que, se for para gastar todo o dinheiro comigo e não ter dinheiro para investir no plano, esquece, não me contrata. Porque vai jogar seu dinheiro fora. Entendeu? Me contrate com o caixa para poder tocar o projeto. Isso que você falou entra muito do que o médico, às vezes ele não entende que não é que ele tem que estudar para fazer, ele tem que estudar para saber delegar, cobrar e não ser passado para trás. Administrador e para acompanhar, exatamente. Ele tem que saber gestão, marketing, vendas, para saber se todo o processo dentro da clínica dele está funcionando e está ok. Até em relação ao CAC, é uma coisa que, se você não tem isso com clareza, você não vai ter coragem de investir mais. Exato. Mas é aquilo, às vezes você gasta a cada R$1.000 te traz uma cirurgia de 10.000, que te traz um lucro de 5.000. Então, amigo, se eu subir a grana de investimento, o meu faturamento dispara, o meu lucro dispara. Ou então, não, se eu aumento e o meu CAC está alto, na verdade eu vou aumentar o meu preço. Eu posso faturar alto, mas eu não vou lucrar alto, eu vou ter prejuízo. Né? E aí, dentro disso, eu até ia trazer para vocês uma pergunta. Eu vejo que muito colega faz assim, contrata uma agência de marketing lá e paga, eu estou pagando um pessoal de tráfego R$1.500, R$2.000 para fazer lá post. Tá, e quanto você bota aí de verba? R$1.000. Vai ter resultado? Não. É você andar de Ferrari usando o quê? Álcool. Não, tem uma coisa que a gente viu até um conteúdo há pouco tempo que eu achei interessantíssimo, que é o cara falando, a pessoa está disposta a pagar de aluguel no espaço
15 mil reais lá no espaço e quer botar no marketing R$1.000 no negócio. Cara, você está fazendo um investimento gigante numa estrutura física que, se você não levar cliente para lá, vai te custar R$15 mil todo mês e deixa de investir numa ferramenta que vai trazer gente para lá. Não faz o menor sentido. Então, é a questão de você dar as devidas prioridades para cada coisa, entendeu? Tem uma metáfora para isso que eu acho que é bem legal. Uma metáfora assim: você foi lá, montou sua clínica linda, maravilhosa, tá? Toda a infraestrutura, né? Móveis de design, os melhores equipamentos. E aí você montou isso no meio de uma fazenda. Tá? Não tem estrada, é estrada de chão, longe para dedéu, tá? E não tem uma placa de sinalização. E só as vacas sabem que você tá lá. E olhe lá, entendeu? Você tá no meio do mato. É a mesma coisa. Na internet, se você não puser o caminho, não pavimentar, botar as plaquinhas, dar o almoço pra galera que chega, não vai ter gente visitando. Então, assim, pensa no marketing como poder de atração. Marketing é atração, é sedução, tá? Marketing não vai fazer a mágica das vendas. Quem faz venda é vendas, tá? Mas sem o marketing, não vai chegar. Você vai ter que fazer um trabalho, um grande trabalho, e esse trabalho é matar leão, não é todo dia não, tem que matar, toda hora você tem que matar um leão, entendeu? O marketing serve para diminuir esse esforço, tá? Mas para isso ele tem que ser bem feito, ele tem que ser consistente, tá? A pior coisa que tem, cara, pior coisa que tem, e olha que eu lido com isso há anos, eu faço a reunião diagnóstica é assim, não, eu botei dinheiro e aí não deu resultado, os leads eram ruins e tal, aí eu falo, tá, entendi. Quanto você colocava? R$1.000. R$1.000, tá ok. E aonde que você aparecia? Eu aparecia aqui, aparecia colar, tudo mais. Aí R$1.000 já viraram 300 aqui, 500 ali. Tipo, o investimento é mínimo do mínimo. Aí tá, deixa eu ver o seu CRM. Não tem um CRM, tem uma planilha. Ok, né? Tem uma planilha. Deixa eu ver sua planilha aí. Cara, aí chega lá, tem um follow-up. A pessoa fez uma ligação, o cara falou assim, eu vou pensar, fim da história. Acabou. Não, cara. Se o cara não te mandar ir a merda, sabe? Continua ligando para ele. Até ele te bloquear. Até ele te bloquear, entendeu? Continua. É um ciclo, é uma cadência. E outra, não fica ligando para falar groselha. Sabe? Assim, manda um artigo que tem relevância com o problema da pessoa, fala de uma oportunidade, mostra uma técnica, um vídeo, um recado do médico para ele, que o médico gravou um áudio. Dá informação, dá né? informação. Você mandar, aí isso entra até dentro de canais de aquisição. Você ter hoje um canal no YouTube, por mais que você não vai ter seguidores, você tem um vídeo lá, você manda para o seu paciente, olha, você acordou com isso? E aí depois você oferece, mas não ficar tentando vender toda hora. A pior coisa que tem é vender, é tentar vender. É vender sem vender, cara. Quando você vai no shopping, você entra na loja, a pessoa vem, você não quer uma gravata, não quer uma calça? Você fala para comprar uma camisa, amigo, não quer nada. Quer comprar e ir embora. Eu não tenho nem tempo para estar aqui, porque as pessoas nem vão mais no shopping, né? Sim. Gente, nossa conversa, marketing é isso, né? Pô, tem muita alçada. Dá para ter outras conversas. CRM. É infinito. É infinito e é uma área que eu amo, assim, pô, tem que ter vários episódios, aí a gente depois faz outros, né? Com certeza. Acho que quem conseguir absorver daqui saiu muito insight bom, muita informação de qualidade para refletir, ver que não é tão simples e que não adianta. Você quer fazer dinheiro, tem que pôr dinheiro em jogo, senão não adianta. E o médico, às vezes, ele fica com esse receio de fazer a transição de carreira. Não, tem que começar aos poucos. Comece aos poucos, mas uma hora você tem que botar o corpo. E aí o corpo vai junto com o dinheiro. Senão não vai. Senão você vai achar deu errado porque você não fez de forma correta. É só olhar os grandes lançadores do marketing, cara. Você olha lá a BM do cara, o cara fazendo investimento mensal de R$500 mil. É isso aí. Por que você acha que ele tá botando R$500 mil? Quanto que ele tem de ROI? Ele não bota R$500 mil à toa. Eu ia comentar só uma coisa disso, cara, que a gente fez essa sopa de letrinhas e aí teve uma hora que a gente falou de custo por lead, isso é muito importante, porque a gente olha só o ROAS e às vezes não é só isso. Quando você vai ver o número de lead, às vezes, vou dar um exemplo. Pô, eu investi R$10 mil e trouxe 1.000 leads para mim. Beleza, o custo dessa galera foi R$100 para você, cada um, né? R$100 cada um, vale a pena para o que você está vendendo? Vale. Aí você vai falar, pô, mas o meu custo por lead está R$100, é altíssimo. Eu antes tinha um lead de R$5. R$5 para você converter 2, é melhor você converter 100, não é não? E se você está vendendo um imóvel de R$1,5 milhão, R$2 milhões, é nada R$100. É nada, só precisa de um. Só precisa de um. Gente, agradeço vocês pela presença aqui.
Vamos ter outros papos, eu adorei. Brigadão, obrigado Fabiano, pelo retorno. Já esteve aqui do meu lado ajudando a entrevistar, hoje veio de convidado. Obrigado, Chacal, pela presença. Prazer. Agradeço aí a Thinkion, né, por estar aqui. Em breve vai estar patrocinando a minha clínica aí também. Pessoal, onde que a galera encontra vocês nas redes sociais? Vocês vão encontrar no Instagram thinkion.digital. Thinkion, ó. E também fabiano.sanroman, que é meu Instagram pessoal. Além de se botar no Google lá, thinkion.digital, também encontra o nosso site, tudo certinho. E você, Chacal? Eu tô lá no @ochacal, tá? Mas assim, no meu Instagram é meia dúzia de fotos, eu sou low profile. Tá aí, tem que começar a postar, né? Nunca é tarde. Começou Tá começando hoje, a gente vai pegar os trechos aqui. Eu sou o Mr. Wolf, cara. Muita informação importante aí. Ele é um canal de aquisição de cliente que a sua agência não está explorando. Só se for no LinkedIn. Com certeza. Gente, obrigado pela audiência. Agradeço vocês. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse episódio. Se inscreve aí no Spotify, todas as plataformas. É até perigoso ficar falando agora as plataformas vizinhas e cair, né? Logo, logo tem mais episódios. Meu nome é Caio Pádua. Você me encontra no Instagram, né? dr.caiopádua. Lá eu compartilho dicas sobre gestão, marketing, vendas. Tem a mentoria também. Querendo saber mais, só me chama lá. Inclusive, eu tenho alguns modelos, alguns prompts, alguns agentes de IA no ChatGPT para te ajudarem aí com criação de persona, campanhas. Não é igual a agência, não se iluda, mas já te dá um norte para você chegar ali e começar até você contratar eles, tomar coragem de contratar uma agência. Tá certo? Obrigado, fiquem com Deus e uma abençoada semana a todo mundo. Valeu!